mais. Gente, então, a gente está começando, né, mais um encontro e hoje teve trilha sonora, né? Que luxo! Daniel colocou aí uma trilha sonora de Jacksons do Pandeiro para gente, de Barca dos Corações Partidos. Luxo só, começando com Adrien, né? Cantando essa música incrível. E aí eu queria começar recapitulando um pouquinho do que a gente falou ontem e, e dizer que, mais uma vez, para quem chegou hoje, a gente tem um intervalo às 7h30, tá? E vocês podem ir anotando as perguntas, porque aí a gente abre o microfone depois, quem quiser já ir anotando. Então, 7h30 a gente dá uma pausa, 7h40 a gente volta já com as perguntas e tal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as redes, né? Que a gente forma aí depois desse trabalho de planejamento e de tudo que a gente falou para trás, né? Com um trabalho de produção, de planejamento e essa rede de relacionamento que a gente vai montando a nossa rede de afetos, né? Porque a gente vai construindo uma família ao longo de todo esse processo, né? Então, Dani, você quer abrir aí a apresentação já? Hoje eu vou compartilhar com vocês assim um pouquinho do início do que é a pré-produção e assim que a gente vende o projeto. E depois eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com a Barca dos Corações Partidos. Vou falar como foi esse case, né, de sucesso desses anos todos vou passar para vocês um pouco dessa história e dos resultados, assim, o que a gente conseguiu com uma rede de relacionamento enorme, com uma circulação, né, que a gente fez com todas as peças pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem uma construção de carreira, né? E uma junção de um processo que eu tive de experiência tanto com a música quanto com o teatro, num grupo que é musical, né, e que é teatral. Então, eu queria compartilhar essa experiência com vocês. A gente falou um pouco dos perfis de produtor, né? Então, assim, cada produtor tem um perfil, mas a gente falou muito do produtor criativo, esse produtor que inventa projetos e que propõe no processo de criação e que está junto na elaboração e que tem ideias, propostas. Existe, obviamente, né, esse produtor que também participa do processo técnico, processo executivo, né, e que, gente, joga em todo o time, né, que faz tudo. Então, a gente está presente em muitos setores, muitas vezes, né? Mas existe aquele produtor técnico, que é o produtor que se identifica mais com a área técnica, né? E tem lá na Sarau a gente começou a identificar, né? E organizar esse departamento de planejamento. E aí começou a dar nome como produtor de planejamento. Essas pessoas que começaram a se especializar nessa área de planejamento, né? E também o pessoal da comunicação, que atende especificamente a área de comunicação, né? A área cultural, e entende desse processo, né? Cultural e como é que a gente consegue identificar isso. Muitas vezes essas pessoas também são produtoras, né? Tem um processo de produção
dentro da comunicação totalmente. Então, a gente também, muitas vezes, tem uma identificação dessa pessoa como produtor. Então, o produtor, ele acaba tendo que ter um leque, né, de aptidões, né, e um pouco saber de tudo, né? Então, a gente sabe um pouco de tudo e não se aprofunda muito em nada, né, na verdade. A gente se aprofunda naquilo que a gente gosta mais ou naquilo que a gente tem a formação, mas a gente acaba tendo que saber um pouco de tudo, né? Então, voltando aqui para a questão da produção, do planejamento e da pré-produção. Apareceu uma mensagem aqui na minha tela, eu recusei. Bom, vamos lá. Então, a gente tem uma pré-produção que acontece quando a gente acaba de fazer, né, de toda aquela fase da venda que a gente falou na outra aula, a gente imediatamente entra na pré-produção. E quando a gente está falando, né, dos perfis de produtor, né, o produtor que é o realizador entra naquela faixa que vai falar o seguinte: quanto eu captei, qual é a minha realidade? Então, o que eu vou fazer, né, aqui? Qual é o tamanho da minha produção? Nesse momento, a fase de pré-produção vira uma fase muito importante para que a gente consiga potencializar as parcerias, né, e conseguir ampliar o recurso. Então, esse recurso que se consegue e que normalmente não é um recurso que está sobrando, é muito raro, né? Muito, muito raro a gente conseguir captar um recurso que é 100% do que você precisava, é confortável. Não, assim, na minha vida, acho que nunca consegui. Captei tudo, ou então, nossa, estou rica, entendeu? A gente lá na Sarau, a gente brinca muito, porque, né, a gente fala assim, o projeto X é rico, o outro ficou pobre e tal, mas, assim, o rico nunca é rico a ponto de ter captado tudo, a gente sempre tem que, né, dar um nó em pingo d'água ali, e sempre tem que potencializar com parcerias e fazer acordos. Então, quando a gente entra nessa fase, a gente precisa já, né, pensar naquele momento que a gente falou antes, que é a gente, né, que tamanho a gente vai ter de verdade. Então, e o que a gente vai amarrar de parcerias para que a gente consiga viabilizar. Então, assim, conseguimos viabilizar? Ok. Então, quais são os acordos que a gente vai fazer para reduzir, né, esse custo, né? E o que a gente faz para conseguir viabilizar essas parcerias, né? A gente tem, como eu falei para vocês, no mercado, alguns profissionais que buscam esses apoios, essas parcerias de permuta, né? Então, no Rio, aqui no Rio, tem a Gel Tibério, que é muito famosa, e as pessoas contratam a Gel, é uma produtora, e ela é famosa porque ela consegue muitas coisas, e quando a gente vai estrear num teatro, por exemplo, que não é um teatro que, por exemplo, seja o CCBB, é um teatro maior, né? Vale a pena porque, na verdade, quando você tem apoios, você tem que trocar por ingresso, né? Então, a gente tem que saber fazer essa troca, né? Então, a gente não pode simplesmente lotar a nossa peça, a nossa barganha, né? Não pode ser, de repente, o seu patrocinador ser desvalorizado, né, a ponto de você lotar a sua programação visual, o seu layout de logomarcas, e ele se sentir tão desvalorizado porque você abarrotou
de logomarcas, né, o mesmo lugar que ele está habitando. Então, a gente tem que saber fazer isso também, né, com inteligência. Então, a gente tem que reservar um espaço para isso, né? E aí a gente só pode fazer isso quando a gente, né, tiver um momento, um espaço para isso. E aí, normalmente, a gente oferece assim, tem um vídeo, né, tem um off, né, tem convite que, de repente, a gente consegue oferecer durante a temporada. Se tem uma temporada grande, é ótimo para isso, porque você consegue fazer um rodízio. E tem alguns apoiadores que fazem isso porque eles gostam de fazer, são pessoas que têm uma cultura de apoiar, né, o teatro, principalmente. Então, é legal a gente manter essa, essa afinidade com esses apoiadores, né? Então, a gente acabou tendo esse tipo de hábito no mercado, né? Então, assim, tem alguns que são de mídia, por exemplo, e tal, e alguns são descontos e outros são realmente permuta, né? Parceiros em potencial, muitas vezes, são, assim, que a gente tem que avaliar até produtores, né, em outros lugares, porque às vezes a gente faz um planejamento para você fazer a peça e você tem um dinheiro para fazer, por exemplo, um espetáculo que você só conseguiu captar para levantar a peça e fazer no Rio. Mas você conseguiria fazer se você tem São Paulo, por exemplo, um parceiro de coprodução, mesmo que fosse o Sesc, né? Então, esse tipo de contato, você começa já a antecipar e a imaginar o que você pode fazer se você começar a abrir essa rede, né? Então, vamos lá, Dani, próxima tela aí. A gente começa a fazer um planejamento, né? Dentro desse planejamento aí, que tem o planejamento de produção também, no paralelo com o planejamento que é do planejamento, né? É a pré-produção do planejamento e a pré-produção da produção, tá? Então, tem uma lista aí do que é da produção e o que é do planejamento, tá? Então, a gente começa a pensar na permuta, na viabilidade de bilheteria, nas pautas dos teatros. E aí, quando eu estou falando isso, da gente pensar nos parceiros de outras cidades, a gente já começa a pensar nesse momento essa verificação de acordos de direitos, né? Nesse momento, por exemplo, você fechou lá atrás os contratos e chamou os seus criadores. E aí você fechou que você vai pagar um tanto para o diretor mais um percentual de bilheteria. O autor, a mesma coisa. Então, nesse momento, você tem que pegar todos esses acordos que você fez e fazer uma planilha de viabilidade, né? Então, nesse momento que você vai fechar, né, o contrato com o teatro, efetivamente, você vai bater o martelo com o teatro que você acabou de fechar o seu patrocínio. Então, a gente vai fazer essa conta toda e vai começar a fazer os acordos, porque pode ser que o teatro baixe um pouco o percentual deles, dependendo de quanto é o seu percentual. Se você, por exemplo, tiver um percentual de direito autoral muito mais alto, isso pode ser uma barganha. Então, se você, como musical, né, não é um musical original e você tem direitos além, né, do que normalmente, né, outras peças têm, então isso pode ser usado na negociação, tá?
os teatros, principalmente os teatros particulares, e os teatros mais novos, eles têm fechado permuta com algumas empresas. Já tem um pacote de descontos e tal, de mídia, e tem uma preocupação muito grande com a venda de ingresso. Isso foi uma coisa que foi de uma geração recente, né, de donos de teatro. Antigamente, não era assim. Eu, na verdade, comecei a fazer produção em teatro particular muito recentemente. Eu nunca fazia, sempre trabalhava em teatro público, porque os teatros particulares, na maioria dos casos que eu trabalhei, eles sempre alugavam os teatros para os produtores e eles não faziam nada. Eles simplesmente deixavam na mão do produtor e o interesse deles era receber o aluguel. E eu sempre achei isso um absurdo, porque eles não tinham nenhum movimento no sentido de colaborar com relação à comunicação, a fazer um esforço, né, conjunto para que o público chegasse ao teatro, né? Então, salvo raras exceções, a gente tinha esse mercado de teatros completamente viciado, né? Nessa cultura do mínimo, né? O aluguel que não se pagava. Então, a gente tinha valores que tinham de 3 mil por dia, 12 mil por semana, até mais, tá? E aí a conta não fechava nunca, né? A gente não conseguia pagar esses valores, os ingressos eram muito caros nesses teatros, então eu preferia levar as peças para os teatros públicos. Então eu estava sempre no João Caetano, no Carlos Gomes, né? Eu estava sempre fazendo peça nos teatros públicos, né? E aí, recentemente, quando o Fred Heber abriu o Teatro Net, ele começou a imprimir uma outra cabeça no mercado de donos de teatro sem mínimo. Ele, na verdade, já tinha um patrocínio, e aí isso mudou um pouco a cultura dos donos de teatro, mas, assim, obviamente, que o teatro com um name, né? Com um patrocínio. Então, o teatro já vinha com uma estrutura. E aí eu fiz um pouco de, né, algumas produções uma época lá com ele, e depois comecei a trabalhar nos teatros da Aventura, lá no Riachuelo, e agora, por último, no Prudêncio, porque são teatros que têm um pensamento de produção, são teatros de produtores, então tem esse pensamento da parceria. Então, tá dentro desse checklist aqui, quando você senta para conversar, fala a tua língua, né? Então você vai lá e vai falar assim, olha, vamos falar de venda de ingresso, eles vão se preocupar com a mesma coisa que você e vão perguntar assim, vamos ver a tiqueteira. A tiqueteira que vende o ingresso tem que impulsionar no site deles para poder vender ingresso, né? E aí, assim, até um tempo atrás, tinha teatro particular no Shopping da Gávea que não tinha ainda venda de ingresso online. Então, assim, isso era tão absurdo que a gente falava, gente, como assim? Né? O público precisa do ingresso online, né? Tem gente que não consegue mais sacar o dinheiro e tal. Enfim, mas então tem algumas questões que o teatro precisa estar junto, né, do produtor, né? E aí tem algumas coisas que a gente ainda precisa batalhar, porque obviamente que o dinheiro de plástico, né, tem um problema, porque tem um custo, né? O cartão tem um custo, e o dinheiro não vem
todo para a gente. Então, assim, existe uma questão no mercado, e eu estou demorando a falar disso porque é importante, porque existe um pagamento, normalmente, né, quando você acorda os pagamentos, antigamente se acordava assim, um percentual do bruto, né? Isso era o que era a praxe do mercado, né? Hoje não é mais essa praxe, por quê? Porque não existe mais o pagamento do bruto. Todo mundo hoje recebe do líquido, porque todo mundo paga com cartão. Então, a gente não recebe mais o bruto, né? Então, nem o teatro, porque o teatro tira o valor do cartão primeiro e aí depois ele repassa. Então, isso está no contrato, a gente demora, às vezes, a receber a parte do cartão. Então, tudo isso tem que ser observado, gente, porque são práticas do mercado que mudaram, tá? Mas tem alguns autores, por exemplo, autores antigos, que ainda não aceitam isso. Então, por exemplo, a SBAT, quando você vai fazer um contrato com a SBAT, ainda está lá, do bruto. E a gente ainda tem que argumentar e tal. Tem alguns autores que aceitam e outros que não. Então, isso é um problema, porque você tem que fazer uma conta doida que não bate, porque você vai ter que fazer a conta do líquido, mas para a SBAT, para o contrato, se você não quiser não fazer com aquele autor, né, você vai ter que aceitar aquele contrato ali que está errado, né? Então, é por aí. E aí, seguindo aqui, a gente tem todas essas elaborações de planilha e tem as planilhas de contrapartida social, né? Se for o caso de você ter feito tudo com as leis de incentivo, né? E a dos patrocinadores. E aí, no caso, quando a gente fala de divisão de fontes, é porque a gente, quando faz com lei de incentivo, às vezes a gente tem mais de uma fonte. Então, a gente faz uma divisão. Quando a gente trabalha, por exemplo, com Lei Rouanet, Lei do ISS e bilheteria. Então, a gente tem 3 fontes. Então, a gente faz um planejamento dentro desse estudo de viabilidade e a gente faz a divisão de fontes de onde vai sair cada recurso, tá? Então, vamos lá, Dani. Aí, enquanto a gente está fazendo aquele trabalho lá, no planejamento, a produção já está trabalhando num orçamento de trabalho. Isso é um trabalho conjunto, porque são reuniões conjuntas que a gente faz, né? Quando a gente fecha um patrocínio, né? A gente vai sentar para ver o contrato de patrocínio, vai passar todas as contrapartidas e vai fazer uma reunião, né, para poder passar tudo para a produção e vai começar a fazer todos aqueles trabalhos, aquele checklist todo, conjuntamente com a equipe, né? E envolver todos os implicados aí. A produção começa a trabalhar nesse orçamento, que não é o orçamento da lei, é um orçamento de trabalho mesmo. Então, assim, dentro desse orçamento, que é a partir da divisão de fontes, vai fazer um orçamento real. Então, assim, eu tenho lá o orçamento da lei que eu aprovei, que era um orçamento incrível, que tem tudo de 1,5 milhão, 2 milhões e tal. Mas eu captei 800 mil. Então vou ter que fazer um orçamento de trabalho para poder caber dentro desses 800 mil e fazer um exercício aqui, né, de fontes, pegar esse estudo de viabilidade, ver o que eu vou fazer dentro disso, né? E aí vou elaborar
esse cronograma de execução, né? Porque eu tenho que ter esse período de execução, vou ter que fazer esse planejamento, né? Cronograma de desembolso, pensar nessa contratação de equipe e tal. E aí a gente já vai começar a pensar nesses cronogramas, né? Então, isso aí a gente começa a bater essa bola nesse momento. Então, assim, essa elaboração, né, inicial de orçamentos e cronogramas está totalmente linkado com o planejamento. Então, a gente chega nesse momento aí ainda completamente misturado, fazendo os contratos iniciais, elaborando o contrato com a empresa, acompanhando os desembolsos, vendo a comunicação, né? Acompanhando os layouts que estão indo, né, e vindo, e fazendo toda a parte de acompanhamento na lei, e dando sequência. Mas a partir daí já vai na produção, né? E a gente começa um trabalho que é um trabalho de relacionamento, e de formar opinião a partir de uma coisa que a gente vai apostar que vai dar certo. É quase que fazer um trabalho de carreira, né? A partir daí. Vamos lá, Dani. Então, isso aqui é só para dar um motivo aqui para falar sobre uma questão que é sobre o motivo da aula de hoje, e aí depois eu vou falar um pouquinho também sobre a barca. A gente tem um trabalho que não é focado no Rio e em São Paulo, né? A Sarau, ela está sediada no Rio e a gente, até um determinado ano de vida, né, a gente fez muitos trabalhos no Rio e a gente tinha um foco, né, em determinados nichos, determinados clientes aqui no Rio. Só que não interessava mais, assim, não me fazia mais feliz, assim, a gente não se sentia mais feliz em ficar trabalhando e fazendo tudo aquilo de planejamento, né? E, na verdade, assim, a gente começar a cair a ficha de tudo que se tinha que fazer, e que gastar de energia para fazer projetos que se encerravam em um final de semana, né? Então, assim, ou eu fazia um projeto que ele era contínuo, o projeto se tornava uma coisa maior, um programa de ações, uma coisa de carreira, né? Ou eu estava vendendo a Sarau, assim, uma coisa maior, né? Um círculo de conexões, né? Então, assim, essa coisa do projeto eventual, né, interessa cada vez menos, né? E a partir de um determinado momento, né? Então, assim, fazer esse tipo de projeto era assim, quando a gente fala assim, isso aqui é muito importante fazer por um determinado motivo, mas a gente sabia que ia passar muito rápido. Mas isso foi uma coisa que a gente foi deixando de lado e eu fui investindo cada vez mais nas coisas que eram mais duradouras, que iam dar um outro tipo de lastro, né? Um outro feedback, porque dá muito trabalho, né, gente? É muito investimento, pessoal, de vida, é muita energia gasta. Então, assim, eu comecei a sacar que você fazer, por exemplo, como a gente fazia muito, né? Muitos projetos no começo lá no CCBB, que a gente fez muitos de música, e aí chegou uma hora que
que para a gente assim, esgotou. Assim, aquilo cansou, porque a gente fazia para muito pouca gente e cada vez assim era muito pouco dinheiro e eles estavam sempre reduzindo, reduzindo, reduzindo. E a gente, na verdade, esgotava ali, né, naquele formato, né? E aí eu falei, eu queria fazer para fora, queria fazer coisas que a gente pudesse abrir e fazer para mais gente, né? E crescer isso. E aí a gente começou a implantar um esquema, né? Eu abri um outro CNPJ em São Paulo, que era como se fosse uma parceria, né? Mas era, né, o meu CPF também. Então abri, investi em São Paulo e a gente começou a trabalhar com uma lei em São Paulo, né, o PROAC de São Paulo, e a gente começou a investir em São Paulo tanto quanto no Rio, até o ponto que a gente não diferenciava mais o Rio de São Paulo. Então, estrear no Rio ou em São Paulo não tinha mais diferença, só o amor mesmo. Então, a gente ainda tinha uma preferência por estrear no Rio, apesar de dar prejuízo. Então, a gente, os teatros em São Paulo eram melhores, a gente ganhava mais dinheiro em São Paulo, a gente fazia muitas temporadas em São Paulo, mas, né, como a gente tem muito amor pelo Rio e a gente gosta muito do Rio de Janeiro, quer investir na nossa cidade, a gente acabava optando por estrear aqui. E, além disso, nesses anos todos, a gente veio expandindo esses braços, né? E começando a abrir essa rede com outros parceiros, né? E aí, quando eu falo para vocês que é a gente começar a vender uma carreira, a gente começou a vender a Sarau, né? Obviamente, a qualidade dos projetos da Sarau, né? Mas a gente começou também a antecipar a venda dos projetos. Então, a gente começa a antecipar uma ideia de formador de opinião, né? Então, assim, olha, vem aí, né? Você está tendo uma prioridade em saber que a gente vai lançar um espetáculo do Jackson do Pandeiro. Então, eu mandava para uma clientela específica, né? E faço isso ainda, de produtores, de possíveis formadores de opinião e tal, que vai, né, ajudar a divulgar que esse espetáculo vai estrear no ano que vem. Então, quando eu... Andréia, posso Oi. falar um segundo? É a Patrícia. Eu recebi, você mandou para mim, eu recebi do Jackson Pandeiro eu lembro que foi um vídeo muito pequeno, mas ele era deslumbrante o suficiente para passar para as pessoas e falarem: olha a surpresa que está vindo por aí. Eu Ah, lembro. que bom, que bom. Então, e a gente faz esse tipo de ação porque isso desperta um interesse, e aí tem muitos amigos, né, produtores locais e tal, que acabam fomentando isso, e depois isso vira uma produção, né, para a gente, uma coprodução, viram propostas futuras, né? Então, vira né, uma proposta de carreira que a gente começa a ter. Então, quando a gente estreia, a gente já fomentou essa expectativa, né? Normalmente. Então, a gente vai criando uma expectativa desde o momento que a gente está começando a fazer o projeto até o momento que ele estreia, né? E aí, isso a gente começou a criar uma rede ao longo né, dos anos e tal. E aí hoje tem uma expectativa. A gente tem algumas cidades, óbvio, alguns estados que a gente tem mais. A Bahia não está com casinha, mas tem super casinha na Bahia. Inclusive, eu sou metade baiana, porque meu pai é baiano. E a gente está sempre
viajando pelo Nordeste, a gente tem muito Minas, a gente está sempre com o pé no Sul. Agora, a gente tem uma rede de parceiros que está com a gente sempre nesses lugares, né? Onde que é difícil a gente estar por causa do tamanho dos espetáculos e porque é difícil a gente viajar para esses lugares, principalmente no norte e na região centro-oeste. Maranhão também é um desafio para a gente nunca foi para o Piauí, mas a gente tem uma presença muito forte no Nordeste, no Sul e no Sudeste. E a gente está sempre viajando. E uma coisa que é importante é que é difícil ter musicais do tamanho que a gente faz viajando o Brasil todo. É bem difícil, porque são caros, são musicais com quase 30 pessoas, 20 e tantas pessoas viajando. Então, é complicado mesmo. Você tem que fazer um planejamento com muita antecedência, né? Mas dá para fazer. E a gente tem uma experiência muito grande com isso, principalmente com a barca, né? Vamos lá, Dani. Vamos lá. Vamos entrar no book da barca? Bom, quem não sabe a história da barca, eu já contei um pouquinho na aula passada, né, quando eu falei da Ópera do Malandro. Mas, assim, a história da barca começa quando a Sarau vai montar o espetáculo Gonzagão, a Lenda, e que foi em 2012, e a gente vai montar um elenco como qualquer espetáculo musical normal, né? E, e aí, a partir de 2012, a gente reúne esse elenco, né, que foi selecionado. O João Falcão escreveu e dirigiu o Gonzagão, convidado por mim, e depois disso a gente seguiu com essa peça por vários anos, né? Foram quase 5 anos andando com o Gonzagão, e a gente tinha a Ópera do Malandro, eu tinha os direitos da Ópera do Malandro, e como a gente já estava viajando muito tempo com o Gonzagão e eles estavam fazendo várias atividades, a gente viajava, eles compunham juntos e faziam oficinas e tal. Então, eles se reuniram num hotel e resolveram que iam formar uma companhia. Nessa época, eles me procuraram e perguntaram se eles podiam fazer a Ópera do Malandro como companhia. E aí eu fiquei super feliz, óbvio, né? Então, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí o João, que nem queria dirigir a ópera, voltou atrás, quis fazer. E aí, vamos lá, vamos fazer a Ópera do Malandro. Então, foi oficialmente, né, a Ópera do Malandro, a primeira como barca dos Corações Partidos, né? E a gente, então, bolou uma identidade visual para a barca, já a partir daí. E aí, então, vou mostrar para vocês, porque foi uma construção de carreira. A gente, na verdade, começou a fazer um projeto, comecei a pensar um projeto de carreira a partir dos projetos sequenciados, como é que a gente mantinha uma companhia, né? E com que ideia, né? Porque eles tinham uma ideia de ser uma companhia de movimento e som, uma companhia brasileira, né?
E essa companhia brasileira passava por uma identidade que, para mim, assim, né, tinha tudo a ver com o que eu fazia. E aí o próximo espetáculo, ainda depois, né, que eu tinha já os direitos, era o do Suassuna, né, que eu ia fazer. E entre uma coisa e outra, eles estavam nas viagens, compondo e tal, eles queriam fazer uma banda. E aí surgiu, nesse meio tempo, eu estou resumindo muito, eles começaram a ensaiar para fazer essa banda e tal, e nesse meio tempo surgiu o Auê, porque eles não estavam conseguindo fazer o show e tal. E aí, numa conversa, a gente falou assim: por que vocês não chamam a Duda? Porque a Duda Maia está aí, ela vai topar, vai ser lindo. Então, chegou a Duda na história, e aí o Auê, né, aconteceu. Eu me lembro de uma situação, eu e Duda sentados num restaurante, a gente falando sobre o nome do espetáculo. Que nome é esse, né? E assim, como que surgiram essas músicas que foram nas viagens e tal, né? O Moisés criando a música da barca durante a Ópera do Malandro, assim, foi um momento muito fértil, assim, né, de criação. Então, assim, a gente teve um planejamento e esse planejamento ele exige que a gente tenha um foco assim em ter, né, espetáculos. A companhia ela se reúne para fazer os projetos. Então a gente tem projetos programados, né, sequencialmente, né? Então vamos ver aqui os resultados, como é que acontece aqui. Vai passando aí. Olha, o Gonzagão, a gente teve um projeto que foi a gente teve uma sorte assim, porque em cima de um trabalho que a gente começou a fazer, né, que vocês viram nessas aulas de planejamento, de apresentação, de fidelização e tudo, a gente conseguiu capturar um patrocinador e a gente fez um trabalho assim muito bacana com eles, que foi a Rede. Então, a Rede ficou com a gente até o ano passado, até os Jacksons, eles ficaram com a gente. Então, eles estão com a gente desde o começo da barca, né? Porque o Gonzagão, a gente circulou por 25 cidades. E aí o resultado está aí. Essa valoração, o que que é? Eu vou mostrar para vocês mais na frente, né? Tudo que saiu na imprensa, né? O que que saiu de mídia espontânea e centimetragem, né? O que que ocupou, né? De centimetragem. Era impressionante, assim, porque todos os lugares que a gente ia, a gente tinha uma mídia maravilhosa, tinha TV, tinha TV Globo local e tal, e a gente fez os palcos abertos, os famosos palcos abertos, que foi o que nos deu um público incrível. Essa marca aí, né, que chegou a praticamente 300 mil pessoas, foram esses palcos abertos, e a gente chegou em Brasília, né, com mais de 20 mil pessoas, né, na esplanada dos ministérios. Isso para a gente foi incrível. Então, foi um aprendizado, e isso foi uma vivência para eles, assim, de palco, de público. E para a gente, como produção, eu nem vou... Eu vou explicar para vocês que, na verdade, eu já tinha tido essa vivência em show, mas a gente encomendou esse desenho de palco, uma caixa preta aberta, tá? E eu pedi para fazer um desenho específico, um palco mais baixo, com uma plateia de 1.000 lugares, né? E a gente tinha todo o cuidado de não colocar uma coisa como se fosse show, não tinha projeção do lado do palco,
E a gente, quando tinha essa coisa enorme, imensa, de 20 mil pessoas, a gente passou a botar uma projeção atrás da House Mix. Então, as pessoas ficavam dançando atrás da House Mix e tal, mas as pessoas prestavam uma atenção enorme na peça. Vamos lá, gente. A Ópera do Malandro foi uma peça que, por um espaço de tempo pequeno, a gente teve um retorno gigante, assim, de número de público, de valoração, uma coisa absurda, assim, né? Ela acabou durando menos tempo pelo tamanho que ela era, porque o cenário dela era uma coisa gigantesca, um andaime que pesava toneladas, é um negócio gigante e muita gente, né? Tinha 21 pessoas em cena, então muita coisa. Mas também foi um espetáculo que deu muito retorno, então foi muito bacana a gente fazer esse espetáculo. O Auê. O Auê é um espetáculo mais reduzido, né? Um espetáculo mais intimista. Então, por isso a gente... esses números, gente, não estão atualizados, tá? Estou usando isso muito para mostrar para vocês. Mas, assim, a gente já circulou um pouco mais. A gente não andou tanto com o Auê quanto a gente gostaria, até porque o Auê é o espetáculo mais autoral da companhia e a gente não conseguiu patrocínio para ele, né? A gente fez eles com o Sesc, né? A gente, na época, primeiro conseguiu o Sesc, depois a gente, com o sucesso que teve, a gente conseguiu um patrocínio, inclusive com dinheiro, com recurso próprio, né? E aí a gente foi fazer num teatro que a gente conseguiu ficar um mês e pouco e lotado e tal. Então, a gente agora, e vou avisar para vocês que a gente vai fazer a transmissão ao vivo do Huawei, tá? Então, teve né, assim, o retorno do Huawei é sempre maravilhoso e tal. Vamos lá. Pulou. Pulou, não? Ah, não, é isso mesmo. Então, Suassuna. O Suassuna, vocês vão ver a disparidade, né, dos números. E aí vocês vão pensar, nossa, o que que aconteceu, né? Olha o quanto que a gente aprendeu aí. A gente teve um aprendizado né, um lastro de aprendizado desse tempo, né? Tem um investimento, né, de redes sociais que a gente foi fazendo, né? Esse espetáculo, em termos de projeto, ele foi muito bem construído, esse projeto, né? Então, a gente teve uma mídia espontânea incrível desse projeto, assim, tudo saiu capa no Brasil inteiro, tivemos várias capas, tivemos uma capa no de tudo que saiu na mídia espontânea, né, no jornal que eu não paguei. Então, não foi pago. Isso não é mídia paga, tá? E saiu na TV, no jornal, né? Em tudo que saiu de graça, tá? Então, isso é uma conquista de assessoria de imprensa, né? É uma conquista espontânea do projeto. E aí, assim, o Suassuna foi um projeto muito bem desenhado, muito bem pensado. A gente conseguiu fazer conteúdos incríveis, assim, né, com antecedência. E eu acho que o resultado dele foi
satisfatório, assim, nesse sentido de comunicação também, tudo, além da beleza, né, de que é o espetáculo, né? Vamos lá, Dani. Tá, o Macunaíma. O Macunaíma, a gente fez um espetáculo para ser um projeto especial. Foi um projeto que a gente fez para acontecer no CCBB e acabou que ele aconteceu no CCBB de BH e depois ele aconteceu em São Paulo, né? E depois no Carlos Gomes. Ele já era um projeto pensado para um momento especial por causa da obra do Mário de Andrade. E quando a gente entendeu que a Bia Lessa estava pensando em fazer um cenário que era um cenário de adereço, né, um cenário de uma instalação, né, cênica belíssima, mas assim que era reconstruído praticamente a cada espetáculo, a gente viu que era quase impossível a gente remontar esse espetáculo e fazer como a gente fazia com os outros espetáculos do repertório. Então, a gente cumpriu todo né, todo o contrato que a gente tinha e foi um projeto que a gente teve muita valoração também. Eu não sei se está aí, Dani, nesse aqui. Acho que não tem, não. Não tem. Mas a gente teve uma valoração gigante desse projeto aí, porque todos os lugares que a gente foi, principalmente São Paulo, assim, a gente teve uma mídia enorme desse projeto. E foi um outro projeto também que a gente teve muito conteúdo de vídeo, muita coisa. Vamos lá. Os prêmios. Então, assim, aí tem um trabalho também que a assessoria de imprensa ajuda a gente a fazer. A gente, cada vez que vai estrear, né, a gente trabalha isso. Então, né, sempre a gente faz muito esse trabalho né, no Rio, a gente vai, faz, em São Paulo. E aí, assim, como a gente faz muitas temporadas, né, a gente, cada vez que a gente vai fazer uma temporada, a gente tem um cuidado de avisar todos os jurados e tal. E muitas vezes, antes da gente estrear, a gente tem um cuidado de mandar também, né, um material para que as pessoas consigam acompanhar, ver que a gente vai estrear e tal. Então, assim, todos os jurados, né, estão presentes, acompanhando e tal, né? E aí a gente tem tido uma presença bacana dos jurados sempre nos espetáculos. Vamos lá, Dani. O Aue também teve muitas indicações, né? 18 prêmios. O Suassuna é uma coisa, né? 72 indicações. Adoro essa foto do Adrien. Então, a identidade visual, né, que foi uma coisa que eu falei para vocês que a gente encomendou e, enfim, né, foi sendo lapidado isso ao longo do tempo, né? Então, até hoje, o programador visual vai, né, vai reorganizando e tal, mas isso é um cuidado que a gente vai tendo. Então, assim, a Barca virou como se fosse um projeto, né? Um projeto da Sarau também, e que virou um outro guarda-chuva, né? A gente tem as redes da Barca. Então, dentro das redes da Barca tem os projetos, né? Os projetos que também
eu idealizo e que eles vêm no coletivo, né, fazer junto, e que a gente vai, né, desenvolvendo juntos, né? Então a gente acabou ficando desenvolvendo junto, né, essa proposta de companhia, né? Aí tem o trabalho das mídias sociais, que o Daniel, que está aqui comigo, desenvolve esse trabalho muitíssimo bem. E a gente deu um salto assim, né, nessas redes sociais da Sarau, dos projetos. Tem muita coisa que a gente conseguiu desenvolver de lá para cá, com uma presença maior, inclusive do grupo também, nas redes, né? No Instagram, tem muita coisa, agora tem mais seguidor, né? A gente agora está fazendo um trabalho que a gente não está mais pulverizando, né? Colocando outras contas de projeto. A gente agora está colocando tudo dentro da Barca e tudo dentro da Sarau. Então, a gente não vai abrir mais outras contas porque a gente já está forte o suficiente para poder agregar, né, os projetos dentro da Sarau e da Barca. Então, a gente quer fortalecer essas duas marcas, né? Foi criado um blog na época do Suassuna, porque era tanto assunto que, né, na época a gente tinha a Flavinha, que foi fazendo, né, Nando. Nando já está aí também, que ele também foi sarau e também fazia essa parte. A parte de assessoria de imprensa é muito importante, porque a gente tem também, durante, né, o presencial, o que é muito legal é que a gente recebe muitas visitas, né? Então a gente vai, o pessoal que vai no camarim, as pessoas que ficam apaixonadas pela peça e deixam depoimentos incríveis e tal. Então, no Suassuna, a gente aproveitava muito isso, gravava os depoimentos, e aí a gente botava isso direto nas redes sociais e aproveitava as entrevistas ao longo, né, das temporadas. Então, isso tudo aí as pessoas iam marcando a gente, né? As pessoas que iam ver a peça. Então, isso tudo virava né, uma questão são os influenciadores que a gente não pede, né? Que é o melhor de tudo, né? Então, a gente não precisa pedir. E aí isso vai, né, virando o novo boca a boca, né? Então, a gente tem o boca a boca do público, mas ao mesmo tempo esse influenciador também é importante, né? O formador de opinião que marca nas redes sociais. Tem muita coisa. E aí tem várias coisas de público, gente que escreve, né? Aí tem a mídia paga. Essa mídia paga nem sempre ela é totalmente paga. Também tem muita coisa que faz parte daqueles descontos, parcerias com produtores locais. Por exemplo, mobiliário urbano. A maioria dos casos ou é gratuidade ou é quase gratuidade. O outdoor também sempre tem desconto, metrô também. Agora, isso aí são projetos mais antigos, né? E projetos em outros estados. Tem estados que é fundamental você fazer outdoor, por exemplo. Agora, olha aí. Vamos lá, mídia paga. A gente tá aqui tem uma avaliação, né, com relação às mídias, né? E aí tem o Teatro Riachuelo, com relação à rádio, à mídia impressa e tal. Hoje em dia, o Teatro Riachuelo já praticamente, acho que nem faz mais mídia impressa. Então, isso aqui foi na época do Suassuna, né? E então essa mídia a gente não pagou, a mídia impressa. Centimetragem, olha aí. Isso aí é o total
que a Barca teve, né, de todos os projetos de valoração e de centimetragem. Então, isso, gente, é uma coisa que a gente aprende em jornalismo, mas para patrocinador, isso é fundamental você colocar nos projetos, porque quando a gente vai mostrar, isso é o que salta aos olhinhos, né? O que que você pode entregar para ele de valoração, tá? Vamos lá. Aqui é o seguinte, como a gente tem os produtos, a gente também tem, né, essa entrega que é interessante, porque às vezes o patrocinador também quer o CD, né? E a gente também usa isso como contrapartida. A gente tem também o digital, então a gente tem tanto o físico, né, quando a gente está em temporada presencial, quanto a gente também tem hoje o digital. Então, assim, o produto digital, a gente tem várias formas, né, de potencializar ele quando a gente faz, por exemplo, um envio, né, de algum tipo de brinde digital, alguma coisa assim. E a gente também tem feito os catálogos digitais. Então, a gente fez no Jacksons, por exemplo, a gente fez um catálogo com os autógrafos dos artistas, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. E aí, isso aqui é só para vocês entenderem que a gente fez, né, os CDs e a gente vendeu e isso virou receita, né? Então, assim, o Gonzagão, ele foi se pagando, né? Ele, na verdade, tem um direito autoral caro, mas ele vai se pagando, né? Depois eu deixei de fazer o físico dele porque a gente não estava mais fazendo, né? O Aue, a gente ainda fez o físico, e o Suassuna, eu acho que a gente ainda tem alguma coisa de físico dele. Então, assim, a gente tem todo esse processo aí de relacionamento, né, que a gente fala, né, com o público e os formadores de opinião, né, e aí a gente tem esse processo ainda com os parceiros, os patrocinadores, os produtores, os formadores de opinião, né, e o público que vem através das redes sociais também, né. A gente fez um organograma de funções que a gente sugeriu para eles uma vez, mas isso nunca funcionou. Vamos passar adiante. E a gente falou para eles, né, como que funcionava mais ou menos né? Isso aqui já está velho, porque o que eu estou mostrando para vocês já é muito melhor do que isso aqui. E aí, como é que ficou na época, né? A gente fez um relatório do que a gente tinha conseguido de patrocínio para o Gonzagão e com as leis. Então, achei interessante mostrar para vocês, porque está desde 2012, né? E aí é interessante porque o Gonzagão, por exemplo, ele foi patrocinado, foi viabilizado, né, a primeira vez, pelo fomento, na verdade, né, pela prefeitura do Rio. Então, aqui está ISS, Rio de Janeiro. Depois é que a gente conseguiu a Lei Rouanet. Então, essa Lei Rouanet, depois, ela entrou no final de 2012, mas a gente já tinha estreado. Então, a gente estreou primeiro só com o orçamento da prefeitura e ONS, que foi pelo ISS, né? Aí depois a gente conseguiu essa Rouanet aqui está errada, de 2012. Essa Rouanet aqui que está certa, de 2013, que foi a rede. ISS
ONS de novo, porque a gente renovou uma temporada, e a rede foi renovando, porque a gente foi fazendo aquelas cidades de palco aberto. A gente fez uma primeira temporada, depois a gente fez uma segunda temporada. E aí a gente ganhou uma circulação da Petrobras, saudosa circulação, né, de teatro da Petrobras. Depois a gente continuou com a rede, olha, 2015, 2016 e 2017. Então, o projeto acabou, o Gonzagão, em 2017. A Ópera do Malandro. A gente tinha esses patrocinadores aí em 2014. Foi aquele drama que eu contei para vocês na aula passada, que a gente captou só 30% do valor. Eu tinha que fazer Rio e São Paulo, então o valor era muito apertado. E aí, em 2015, quando eu finalmente falei, vou finalmente ter um refresco aqui, porque consegui captar uma verba maior de ICMS. Então, consegui captar pela White Martins um valor de ICMS por São Paulo e pela Rouanet. E aí entrou a Mills com um valor que até hoje eu não recebi. Então, isso aí me quebrou bastante. E a gente, na verdade, conseguiu fazer todo o projeto, reduzindo muito, né, os custos e tal, mas no final, assim, a Sarau não ganhou nada e a gente ficou totalmente assim, sem perspectiva. Eles tentaram no ano seguinte pagar em outro projeto e tal, e a gente está até hoje tentando resolver na justiça. Então, agora eu posso falar, né? Porque está na justiça. Então, vamos lá. Auezinho, olha aí, a gente estreou pelo Sesc, aí depois entrou o patrocínio da One Health. E aí a gente fez esse circuitozinho aí de caixa. Aí a One Health deu para a gente mais um dinheirinho. Depois a gente fez caixa de novo. Aí a gente fez várias vezes assim esse esquema de fazer Sesc, fazer festival. A gente fez virada de São Paulo. A gente só fez o Auê nesse esquema convidado, né, de festivais. E poucas vezes a gente fez um esquema com patrocínio. Sempre foi na guerrilha e algumas vezes juntando com um outro projeto que tinha patrocínio, como eu fiz várias vezes. Então, a gente fazia o Suassuna tinha dinheiro, a gente juntava o Auê. Então, a gente arriscava a bilheteria do Auê. Vai lá, faz o estudo de viabilidade e aí arrisca a bilheteria, né? O Suassuna, a gente fez em 2017 já com a rede patrocinando, né? E a One Health, né? E ainda tinha a ONS. Então, esse daí a gente estava numa situação boa de patrocinadores. A rede já não estava tão bem quanto estava no projeto do Gonzagão, já tinha reduzido os valores de patrocínio, mas a gente não estava mal, né? Porque foi ficando pior, né? Dali para frente. Então a gente conseguiu fazer um projeto bem bonito, né? Esse projeto foi bem realizado e a gente conseguiu, inclusive, fazer junto o Auê, conseguimos fazer coisas juntos, né? Por conta disso. E aí depois a gente fez de novo. Não precisa voltar não, Dani. E aí depois vocês viram, né? Quanto de prêmio que a gente ganhou. Isso também, assim, eu acho que conta muito, porque quando a gente tem um produto que dá certo
e a gente emprega bem, né, o recurso, ele acaba resultando, né? Então, gente, olha, esses são os patrocinadores que a gente, né, quando a gente fala assim, em termos de rede, né? Obviamente que tem o circuito dos nossos produtores e tal, e tem também os nossos apoiadores e patrocinadores que a gente vai formando, né, ao longo da nossa estrada, né? Alguns não são nossos, alguns são patrocinadores dos produtores locais, porque muitas vezes eu tive que juntar com um produtor local para poder viabilizar. Então, assim, por exemplo, o Net Rio tem né, aqui uma barra de logos que é do Net Rio. Então, se vocês prestarem atenção, tem os patrocinadores do Net Rio, somado ao patrocinador da Sarau, ou patrocinador do Gonzagão. Então, tem coisas que são patrocinadores do próprio teatro e patrocinadores da peça. Às vezes a gente tem uma template, né, que é uma template que te ajuda, e tem algumas que não te ajudam, né? Então, recentemente eu tive que negar um teatro porque o teatro tem um patrocinador que é concorrente de um patrocinador que queria patrocinar uma peça nossa. Então, a gente não pôde ir para esse teatro, porque o teatro não conseguiu negociar de tirar essa marca da template. E aí, assim, por exemplo, a gente foi convidado para ir para Vitória, fazer o Gonzagão. Então, o produtor local, que a gente negociou dele fazer a produção local, ele tinha já alguns apoios, né, e patrocínio. Então, ele juntou com a gente e ele trouxe, né, algumas formas de viabilizar, né? Então, tem muitas formas que a gente faz, às vezes, de coprodução. Muitas vezes eu vou para Recife e eu junto com um produtor local lá e ele traz para mim uma possibilidade de conseguir um palco, um som, uma luz através da prefeitura. Então, isso acaba me viabilizando, né? Eu liberar uma verba dentro do projeto que às vezes me viabiliza mais uma cidade, né? Então, isso é uma guerra o tempo todo. A gente consegue vislumbrar esse momento assim de ficar o tempo inteiro tentando salvar algum dinheiro, economizando para poder fazer mais, né? Tem mais coisa aí, Dani? Então, é interessante assim ver também que a gente teve a benfeitoria, né? O financiamento coletivo, que deu super certo no Suassuna, né? Olha lá, a gente arrecadou mais do que a gente pediu. Isso foi pro CD, né? O nosso CD é maravilhoso. Vou ser aqui coruja, mas eu vou falar porque é lindo mesmo. E foi, inclusive, indicado ao Prêmio da Música, né? O Auê, né? Nosso recorde maravilhoso. E aqui a gente estava, olha aqui, eu deixei para mostrar para vocês como era a nossa capa do book do Jackson do Pandeiro. Tá vendo? Era assim. Então, a gente não tinha aquele visual lindo, né? Maravilhoso, lindo, porque era a cara do Jackson do Pandeiro, mas, né? Então, gente, ó, chegou a hora do nosso intervalo. Acabei certinho hoje, hein? Vamos para o intervalo e aí daqui a 10 minutos